Olá! Apesar de pioneira nos híbridos e no hidrogênio, a Toyota só agora achou ser a altura de entrar no mercado dos chamados automóveis elétricos a bateria. Isto no que diz respeito aos de produção em grande série, uma vez que em tempos já existiram duas gerações de um tal RAV4 EV, ambas disponibilizadas apenas nos Estados Unidos. Mas não é desse veículo quase experimental que lhe quero falar hoje, e sim do novíssimo BZ4X. É o primeiro membro da nova família de modelos totalmente elétricos da Toyota e foi concebido e executado bem ao estilo da marca japonesa, como lhe vou demonstrar já de seguida. Se o primeiro motivo de interesse do BZ4X prende-se com o seu nome, não menos impactante é o visual exterior. Com linhas vincadas, mas aerodinâmicas e mais ousadas do que o habitual na Toyota, começa por impor-se pela secção dianteira, que o construtor nipónico afirma ter sido inspirada na forma de um tubarão-martelo, devido à reduzida altura do capô e ao formato invulgar dos afilados grupos ópticos, que prometem ser uma característica de todos os novos membros da família BZ, tal como os farolinhos posteriores. Atenção especial merece ainda a altura da carroceria, inferior, por exemplo, à do RAV4, o que, em conjunto com o defletor traseiro, contribui para um perfil esguio que confere ao BZ4X um certo ar de coupé, ao passo que os guarda-lamas em plástico não pintado aproximam-no do universo dos SUV. Posicionado ligeiramente acima do RAV4, o BZ4X tem no interior outro dos seus grandes trunfos. E mesmo que a qualidade dos plásticos utilizados fique um pouco aquém daquilo a que a Toyota nos habituou, esse handicap é de algum modo compensado pela decoração menos tristonha do que é costume e pelas aplicações em tecido que lhe conferem um ar mais requintado. Isenta de crítica está a habitabilidade, especialmente a oferecida aos passageiros traseiros, que usufruem acima de tudo de um excelente espaço para pernas. E só é pena que a altura do piso superior ao normal, em resultado da colocação da bateria entre os dois eixos, impeça que as pernas dos ocupantes do banco traseiro possam ficar totalmente apoiadas, o que não acarretará consequências de maior nas deslocações curtas, mas pode tornar-se algo incómodo nas viagens mais longas. A capacidade da bagageira, com 452 litros, também convence e pode ser significativamente ampliada através do rebatimento assimétrico do banco traseiro, sendo o portão elétrico de série em todas as versões. Já para o controle das principais funções do veículo, existe um evoluído e muito completo sistema de infoentretenimento, comandado através de um ecrã tátil de 12,3 polegadas e de uma interface bastante intuitiva, que simplifica bastante a respectiva operação. Quanto ao posto de condução, começo por dizer-lhe que, apesar de ser felizmente mais baixo do que o habitual no SUV da Toyota, nem por isso a visibilidade posterior é prejudicada, em boa parte devido à reduzida altura do capô. Os bancos, mesmo sem oferecerem muito apoio, acabam por ser cómodos, pelo que o principal reparo vai para a colocação do painel de instrumentos digital, que é suposto ser visualizado por cima do volante. Uma solução que acaba por obrigar os condutores de estatura média a baixar a coluna de direção mais do que o que seria ideal para conseguirem visualizar devidamente a instrumentação. Para já disponível apenas na versão de motor e tração dianteiros, com 204 cavalos e 265 Nm, o BZ4X em termos dinâmicos é tudo aquilo que se espera de um Toyota de vocação assumida e eminentemente familiar, o que nada tem de criticável. No capítulo da autonomia, fator sempre determinante nos elétricos, a boa notícia é que os 442 km anunciados pela Toyota no ciclo combinado WLTP são fáceis de alcançar em condições reais de utilização e sem grandes alterações àquilo que pode ser considerado um estilo de condução normal. Isto porque uma carga completa da bateria de íons de lítio com 71,4 kWh de capacidade será suficiente para cumprir mais de 440 km em estrada, cerca de 270 km em autoestrada e quase 400 km em cidade. Ainda em ambiente urbano, há que reconhecer que uma utilização mais cuidada
e a seleção tanto do modo Eco como do modo mais intenso da regeneração de energia em desaceleração permitirão aumentar a quilometragem percorrida sem que seja necessário ligar o BZ4X à corrente. Mas não é menos verdade que os cerca de 600 km prometidos pela Toyota nestas condições são excessivamente otimistas, quando não realistas. A par da boa autonomia, as prestações são outro fator a ter em conta neste BZ4X, nomeadamente as acelerações e as recuperações, já que a velocidade máxima está limitada a 160 km/h. Capaz de cumprir os 0 aos 100 km/h em 7,5 segundos, o BZ4X prima por uma resposta ao acelerador sempre rápida, mas muito suave, isenta daquela impetuosidade patenteada por alguns modelos elétricos de potência equivalente. Um primeiro indicador de que a facilidade de condução é um dos seus maiores trunfos, o que acaba por ser confirmado pelo seu desempenho dinâmico. Sem pretensões desportivas, o BZ4X consegue ser muito rápido e, a par da direção precisa e corretamente assistida e do pedal de travão bem calibrado e com um ótimo tato, que muito facilita o respectivo doseamento, beneficia ainda da nova plataforma global e-TNGA, específica para automóveis 100% elétricos. Com um centro de gravidade bastante baixo devido à colocação da bateria sob o piso e suspensões independentes às 4 rodas, o chassi do BZ4X garante não só um reduzido rolamento da carroceria em curva, como uma ótima absorção das irregularidades do piso, atributos que lhe permitem, por um lado, oferecer um elevado conforto de marcha e, por outro, lidar de forma eficaz com os mais de 2.000 kg de peso do conjunto. Ágil em cidade, também por via de um reduzido diâmetro de viragem, o BZ4X cativa igualmente pela sua condução muito serena, graças a um comportamento que é, acima de tudo, de veras previsível e isento de reações inesperadas e que, até nas solicitações mais exigentes, pauta-se por uma atitude sempre muito neutra e progressiva. A frente muda rapidamente de direção, a traseira é extremamente estável e, mesmo quando se abusa na inscrição em curva, o controle de estabilidade intervém de forma discreta, progressiva e suave, colocando tudo no seu devido lugar sem sobressaltos de maior. Em resumo, e como é da tradição na Toyota, sempre que o tema não são os desportivos, o BZ4X é, acima de tudo, extremamente fácil e seguro de conduzir. 100% racional, não será o SUV mais envolvente do mercado e dificilmente o vai surpreender no plano dinâmico, mas também é quase impossível que desiluda os adeptos do conceito e muito menos os aficionados da marca. Com o BZ4X fica provado que a chegada da Toyota ao segmento dos elétricos a bateria é para ser levada a sério. Esta versão Premium custa 56.190 €, mas é exclusive com um pouco menos de equipamento, pode ser adquirida por 52.990 €. Em qualquer dos casos, o BZ4X paga sempre classe 1 nas portagens, oferece uma garantia para a bateria de nada menos que 10 anos ou 1 milhão de quilómetros e, pelo menos durante a condução, não tem emissões que prejudiquem a natureza. Até à próxima!